Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas nessa tarde de terça-feira. Antes de falar qual vai ser o tema do programa Saúde e Vida de hoje, eu quero agradecer a sua companhia e a audiência, dizer que é um prazer ter você com a gente aí ao longo da nossa programação. E também lembrar que a sua participação é muito importante. A gente está ao vivo, então já sabe, se de repente tiver alguma dúvida, deixa o número do nosso WhatsApp que já vai aparecer aí no seu vídeo, anotado no seu celular. Se apareceu dúvida, algum comentário, enfim, manda para cá que o especialista que está aqui na tela já comigo tira todas as dúvidas, fala tudo para você sobre o quê? Rim, exatamente. A gente vai falar um pouquinho hoje no Saúde e Vida sobre a função desse órgão. Vai falar um pouquinho sobre insuficiência renal crônica. Você sabe o que é, sintomas, tratamento e o que pode causar? E outras doenças relacionadas também a esse órgão tão importante do nosso corpo. O câncer, por exemplo. Tudo isso e muito mais. Quem vai abordar aqui com a gente, olha só, é um médico que já está aqui na tela comigo, já está aparecendo para você aí de casa, é o Dr. Igor Mantovani. Ele é oncologista, atende também no Grupo Sonho, aceitou falar com a gente nessa tarde, parou todos os atendimentos, acho que o senhor está aí no consultório, né, mas fez questão de fechar a agenda para falar comigo e com você aí de casa, para não deixar nenhuma dúvida. Então, antes de mais nada, doutor Igor, eu quero agradecer a sua participação hoje ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço a você, todos da TV Câmara e todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor, logo aí nessa minha abertura eu falei um pouquinho, né, dos rins. Eu queria, antes da gente falar do que pode causar, o que acomete esse órgão, eu acho que é legal a gente começar a entender qual que é a função desse órgão no nosso corpo. Excelente. Realmente os rins, né, eles são órgãos fundamentais no processo de filtragem sanguínea, no processo de excreção de substâncias tóxicas, do que nós chamamos de escórias, né, de eventuais substâncias que produzimos e que circulam no nosso corpo e que acabam sendo, quando não excretados, retirados da nossa circulação, acabam sendo prejudiciais. Os rins têm também uma função muito importante, Viviane, de controle da parte de pressão arterial, uma função importante relacionada à produção de algumas substâncias do tipo hormônios que têm interferência em saúde sanguínea, né, como, por exemplo, a eritropoetina. Então, é um órgão que tem como a sua função majoritária a função de filtrar o nosso sangue, os nossos fluidos, produz a nossa urina, né, que nós acabamos por desprezar aí no processo de micção, mas também tem uma grande interferência no controle de pressão arterial e de produção hormonal. E quando a gente fala desse órgão, doutor, são dois rins, é o direito e o esquerdo, é isso? Exatamente. A maioria da população tem os dois rins viáveis e funcionantes e localizados na região posterior do abdômen, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo. Esses órgãos, eles se comunicam através de alguns canais que levam o produto, né, que é a urina, produzida até a bexiga, e depois a gente faz a excreção deles. Eventualmente, alguns pacientes vão ter algum grau de deformidade em um rim, raramente nos dois rins, eventualmente ausência de um rim, ou até mesmo o que nós chamamos de rim interligado, o rim em ferradura, que é como se o rim do lado esquerdo e do direito se comunicassem através de uma estrutura acessória. Mas isso é raro, idealmente, e na maioria da população nós temos os dois rins, o direito e o esquerdo. E doutor, como saber que esse órgão então está apresentando algum problema, né? Quando a pessoa fica doente aí do rim, quando ele aparece com algum problema, tem sintomas que são assim específicos, típicos do rim? Depende muito do tipo de doença que nós estamos envolvendo na saúde do rim. Se nós formos pensar, por exemplo, na pedra no rim, né, na calculose renal, né, a formação de pedras, de cálculos no canal da urina, isso pode causar dor, isso pode causar sangramento urinário. Então, esses são sintomas que sempre alertam. Toda vez que a gente vir a ter dor abdominal, dor na região posterior do abdômen, né, existe até uma manobra
conhecida dentro da prática médica, que é a manobra de dar ali um soquinho, né, uma batidinha ali na região próxima ao rim, e que quando o paciente está ali com uma cólica de rim, né, com uma cólica renal, evidentemente ele pode ter algum sintoma de dor abrupta e desconfortável nessa manobra. Mas então, além da dor, a presença de sangramentos, né, de alterações do hábito urinário, Viviane, sempre nos motivam a cuidar do sistema urinário como um todo. Para a mulher isso é importante, né? A mulher tem bexiga, tem ureter, tem a parte vaginal, ginecológica que estão relacionados também no processo de urina, de micção. E para o homem, a saúde peniana, a saúde do testículo, a saúde da bexiga, dos ureteres e dos rins. Evidentemente que alguns dos sintomas não necessariamente nasceram no rim. Por exemplo, a causa mais comum de sangramento urinário é, sim, cálculo renal, mas pode ser um problema na bexiga, pode ser um problema em outro ponto do sistema urinário, né, do qual o rim faz parte. Tá? Pensando em situações mais graves, quando a gente fala, por exemplo, do câncer do rim, né? E esse é um tema de bastante interesse para mim, que sou oncologista. O câncer do rim ele é relativamente raro, mas um dos sintomas deles é a dor abdominal, é a presença de uma tumoração no abdômen, ou seja, um caroço no abdômen que você palpa e isso vem do rim. E a presença de sangramento urinário também está relacionado ao câncer de rim. Como eu disse, ele é raro, mas faz parte aí de uma gama de doenças relacionadas ao rim, como a gente vem comentando. Doutor, então já falando aí de câncer de rim, o senhor citou aí alguns sintomas, né? Mas o que leva a pessoa então, leva o médico, na verdade, né, a perceber ou ficar ali meio assim, pode ter alguma coisa errada com o rim, pode ser câncer. Tem exames específicos para o rim, para chegar no diagnóstico de câncer, por exemplo? Sim, existe sim. Acho que o primeiro achado, né, que preocupa é, como eu disse, alguma alteração do hábito urinário. Talvez o principal seja a presença de sangue na urina, né? Então, esse é um sinal de alerta, tanto para homens e mulheres, que merece uma atenção, né? Para todo o sistema coletor urinário, mas especialmente para bexiga e rim. Existem exames que conseguem medir, Viviane, o funcionamento dos rins, né? Isso não está diretamente relacionado ao câncer do rim, mas, por exemplo, a dosagem de substâncias como a ureia, a creatinina, são exames que muitos dos nossos ouvintes certamente já fizeram nas baterias de check-up, né? São exames que conseguem avaliar a função do rim. Existem exames que medem a excreção de sais minerais, e isso é importante. Existe o próprio exame de urina, né? Que é um exame bastante simples, mas muito importante na avaliação da saúde dos rins e de como eles estão fazendo a filtração. E existem exames de imagem do parênquima do rim, que nós chamamos, né, que avalia o órgão como um todo. O mais comum deles é o ultrassom, né? O ultrassom é um exame não tão invasivo, mais fácil de ser feito, e que quando encontra ali algum caroço, alguma lesão, especificamente no rim direito ou no rim esquerdo, a gente se motiva a fazer um exame de maior definição. Aí entram, por exemplo, exames mais tecnológicos como a tomografia e a ressonância do abdômen também, que podem ser utilizadas nesse cenário. Um ponto que a gente não comentou ainda, mas voltando um pouquinho na questão de sintomas e até mesmo daquilo que eu comentei no início, da função do rim no controle, por exemplo, de pressão arterial, sintomas relacionados à doença no rim não necessariamente são sangramento, são dor, mas também inchaço nas pernas, inchaço facial, acúmulo de líquidos corpóreos de maneira atípica e alterações da própria pressão arterial, né? Então, aquele paciente que mede lá a sua pressão e está acima dos valores convencionais, uma pressão, por exemplo, de 16 por 8, 18 por 8, esse paciente certamente merece uma investigação médica e essa investigação médica vai passar pela saúde dos rins, tá? Então,
Existem várias formas de você monitorar através de parâmetros clínicos, sintomas, medições, e através de parâmetros de complementação laboratorial e complementação com imagem, como esses que a gente falou, a saúde dos rins, tá? Quando a gente fala, então, relacionado à saúde dos rins, sobre o câncer, normalmente o que se vê, o câncer ele já surge no rim ou ele vem por meio de metástase? Essa é uma pergunta excelente. Como o câncer renal ele é um câncer relativamente raro, a gente não tem, Viviane, nenhum tipo de estratégia de rastreamento que nós falamos, né? Ou seja, a gente não tem exames a serem feitos de rotina para investigar a saúde do rim. Então, não é infrequente nós termos pacientes que vão lá fazer um exame de check-up, né, e acham incidentalmente uma lesão no rim, e daí começa-se uma investigação e descobre-se um câncer do rim, como você comentou. Em alguns casos, os pacientes vão diagnosticar o câncer de rim já num cenário mais agressivo e mais avançado. Como outros cânceres, o câncer do rim também pode se manifestar com a metástase. E daí, para esclarecer o nosso telespectador, a metástase é quando o câncer que nasceu, por exemplo, no rim, vai e acomete outro órgão, como, por exemplo, os ossos, o fígado, o pulmão, certo? Então, em alguns casos, nós podemos sim ter o câncer avançado, né, num contexto em que ele se espalhou, ele foi em direção a outro órgão. Os mais frequentes, o pulmão e o rim, e os ossos, perdão, tá? Entendi. E doutor, a gente disse lá no começo da nossa entrevista, são 2 rins. A pessoa foi Sim. diagnosticada com câncer. Ela pode vir a ter nos 2 ou tem em um só? O que o senhor vê aí na maioria dos casos? Na maioria das vezes, o câncer ele é unilateral, ou seja, de um lado apenas, tá? Existem situações muito raras em que a gente pode ter tumores nos 2 rins. Geralmente, isso abre os olhos aí para uma investigação até genética, tá? Mas, na maioria das vezes, ele é de um lado só. E o tratamento do câncer de rim, quando ele é restrito ao rim, Viviane, ele é a retirada dessa lesão. Então, alguns pacientes terão a retirada do rim completamente. Outros farão a retirada parcial do rim, só de um pedaço, né, desse rim. E daí, felizmente, nós conseguimos viver com um rim somente, ou com um rim e a metade do outro, digamos assim, né? Nós temos condições de seguir com a função dos rins, mesmo num contexto de cirurgia de retirada. É óbvio que nós precisamos monitorar o funcionamento do rim, isso é mandatório para qualquer paciente que tenha doença renal, seja ela pedra, seja ela um câncer com a necessidade de retirada de um dos rins. Doutor, essa era exatamente a minha próxima pergunta, né? É possível, então, viver só com um rim ou com um rim e meio? É como se o outro se adaptasse e fizesse todo o trabalho por 2, por exemplo, se a pessoa ficou com um rim só? Esse paciente, ele consegue sim manter a sua vida rotineira e normal. É evidente que ele precisa cuidar desse rim, né? Como todos nós, na verdade, temos que ter essa consciência de cuidar do rim, né? Se hidratar bem, controlar os fatores de riscos das doenças que aqui estamos falando, né? A gente pode se aprofundar um pouquinho mais sobre isso depois, mas principalmente controlar a hipertensão e diabetes. Então, sim, nós podemos viver com um rim remanescente e conseguimos, sim, levar uma vida normal. Obviamente que esse rim que sobra precisa ter a sua saúde muito bem cuidada, porque agora ele é um só, né? Nós não temos mais os 2. Então, é mandatório um acompanhamento do paciente que passa a ser agora portador do que nós chamamos de rim único, né? E que daí precisa de uma vigilância dessa saúde renal. Doutor, ainda falando sobre câncer de rim, eu sempre pergunto aqui quando a gente fala de câncer, né?
No rim, já se sabe o que causa, o que leva a pessoa a ter essa doença, o câncer, ou também não ainda é um mistério? A maioria dos cânceres renais são esporádicos, ou seja, eles acontecem ao acaso, né? Não existe um fator de risco propriamente dito para isso. Quando a gente fala em obesidade, talvez exista uma relação, em sedentarismo, em alimentação não regrada e balanceada, rica em processados, isso pode sim contribuir para um maior risco de vários cânceres, e um deles é o rim. Nós sabemos que o câncer de rim é mais frequente em homens, então é um fator de atenção para a população masculina, mas mulheres também podem ter. Existe uma parcela pequena, Viviane, de tumores do rim que serão de causa genética, tá? Ou seja, herdados por uma história familiar, mas isso é realmente muito raro, tá? Então, na maioria das vezes, nós estamos falando de cânceres esporádicos e que surgem sem um fator de risco específico. A presença de algumas condições anatômicas do rim, como, por exemplo, cistos renais muito frequentes, né? A gente chama de doença policística do rim. Em algumas situações pode aumentar a chance de tumores do rim, mas na maioria das vezes os cistos são benignos e merecem somente acompanhamento, tá? Então, nós não temos nós não temos um fator diretamente relacionado com o câncer do rim, tá? E doutor, quando a gente fala aí na saúde dos rins, como o senhor mesmo disse, né, é preciso cuidar desse órgão, tem até 9 de março, na quinta-feira, né, é considerado o Dia Mundial da Saúde do Rim. Quando a gente fala desse órgão, as pessoas ainda não entendem a importância dele, o porquê de cuidar também, saber como que ele está. Eu acho que campanhas como essa vêm surgindo cada vez mais para a gente se conscientizar e falar sobre o tema, né? Então, daí a importância desse bate-papo que nós estamos tendo. É, o rim acaba sendo um órgão que a gente não tem uma grande consciência sobre ele, né? A gente não consegue falar, opa, acho que meu rim não está funcionando muito bem. A mesma sensação de dor no rim não necessariamente ela é do rim, ela é uma dor no abdômen, é algo vago, né? Nós não temos uma consciência efetiva sobre esse órgão. Mas é importante, sim, cultivar a saúde do rim. Acho que o controle de fatores de risco, principalmente relacionados à hipertensão e diabetes, né, é um ponto que tem que ser frisado, né? Então, controlar a pressão arterial, aquele paciente que possui diabetes, estar em dia com a sua rotina de glicemias, de controle do açúcar e próximo do seu médico para uma investigação e acompanhamento periódico da saúde dos rins, né? Existem pacientes que vão ter doenças como essas que eu falei, hipertensão e diabetes, e que não terão problemas dos rins, porque fizeram o dever de casa, se acompanharam, estiveram próximo do seu médico e monitoraram isso de maneira efetiva. Mas existem pacientes que vão, infelizmente, encaminhar-se aí para o que nós chamamos de doentes renais crônicos, ou seja, pacientes que, devido a lesões crônicas no rim, às custas da pressão, às custas da hiperglicemia, da diabetes descontrolada, vão acabar desenvolvendo um funcionamento inadequado do rim. Então, eles passam a filtrar menos o sangue, eles passam a urinar menos em algumas situações, e eventualmente vão até caminhar para uma estratégia que nós chamamos de terapias de substituição da função do rim. E uma delas é muito conhecida, é a hemodiálise, né? Então, que é uma situação, obviamente, é uma estratégia de resolução daquele paciente que virou doente renal crônico, mas está longe de ser uma estratégia confortável, né? O paciente, seja ele homem ou mulher, precisa ir à clínica, fazer diálise por algumas horas, várias vezes na semana e, eventualmente, para o resto da vida. E isso se transforma numa perda de qualidade de vida muito grande, além de uma condição de saúde passível de complicações, né? O paciente doente renal crônico, ele tem mais risco cardíaco, ele tem risco de complicações de infecções. Então, é uma atenção
que merece muita visibilidade da importância desse Dia Mundial do Rim, né, da saúde do rim, e de bate-papos como esse aqui que nós estamos fazendo hoje na TV Câmara. Imagino que essa situação deva preocupar bastante vocês especialistas, né? Estava dando uma pesquisada sobre esse tema, cerca de 10% da população mundial possui, então, algum grau de lesão renal. E quando a gente fala aqui no Brasil, a estimativa é de que existam 13 milhões de pessoas com algum grau de doença renal, e sendo que a maioria nem sabe que tem esse problema, doutor. Sim, isso é silencioso às vezes, né? Se você não vai ao médico, não faz uma avaliação minuciosa do hábito urinário, dos exames relacionados ao funcionamento do sistema urinário, você acaba não descobrindo. Não é infrequente pacientes internarem com dores sem muito esclarecimento, perda de peso, vômito, alterações alimentares, e você vai lá fazer um exame de funcionamento do rim, esse rim está praticamente falhado. E daí você acaba de descobrir um paciente que o rim foi falhando, até o ponto em que ele chega numa urgência, né? Ele está com o corpo, com o rim, ou os dois rins, não funcionante. E daí ele vai lá fazer a sua hemodiálise de emergência, que é um contexto extremamente desfavorável e de risco, né? Então, sim, nós temos um percentual de pacientes que não descobrem porque não estão fazendo as suas rotinas periódicas. Então, daí um alerta para os nossos telespectadores, né? Independentemente da sua idade, que você mantenha as suas rotinas de saúde. Se for uma mulher jovem, o seu acompanhamento de saúde ginecológica, de saúde feminina, um homem jovem, um acompanhamento da saúde masculina, e ao passo que o envelhecimento vai chegando e que as doenças do envelhecimento vão vindo, né, com a idade cronológica, né, Viviane? Então, o desenvolvimento de hipertensão, eventualmente, ou de alterações de diabetes, como, por exemplo, com hiperglicemias e tudo mais, a gente precisa estar cada vez mais próximo dos nossos médicos, né, para acompanhamento, vigilância e tratamentos adequados e efetivos. Doutor, então só para a gente destrinchar um pouquinho mais a sua resposta, a gente vive com um rim só, mas se esse rim também não estiver funcionando, tem que ir para a hemodiálise e é ela que vai fazer todo o processo do rim? Como que funciona? Existem algumas estratégias de substituição do rim. A hemodiálise, que é uma forma de filtração do rim feito através do sangue, é a mais frequente. Mas existem diálises de outras modalidades, como, por exemplo, a diálise feita através do peritônio, que é uma troca de líquidos, de fluidos feitos através de um catéter no abdômen. E existe hoje em dia, felizmente, né, em alguns pacientes, no paciente que é elegível, isso é um critério bastante rigoroso, existe a questão do transplante do rim, né? Então, existem pacientes que em algum momento da sua vida vão estar elegíveis para uma discussão quanto a transplante. O problema é que o transplante ele também passa por um processo complexo de cirurgia, um processo complexo de controle da viabilidade desse transplante e também a escassez dos órgãos, né? Então, não é uma coisa de que eu acabei com a saúde dos meus 2 rins, eu vou lá e acho um rim para comprar ou para me transplantar. Não é bem assim, né? Que bom que não é bem assim, porque realmente isso é uma estratégia de elegibilidade bastante criteriosa, né? Então, o mais correto é que a gente cuide da saúde, seja dos 2 rins, para quem os tem, ou para aquele paciente que eventualmente precisou retirar um rim por qualquer que seja o motivo. Existem pacientes que precisam retirar o rim por contextos de pedras no rins graves, de acidentes, enfim, qualquer que seja a causa de retirada do rim, não somente o câncer, esse paciente com um rim só, ele precisa cuidar desse rim. Em algumas situações, infelizmente, esse rim vai se desgastar mais e esse paciente vai se tornar um doente renal crônico. E daí a gente vai precisar monitorar e, eventualmente, discutir as estratégias de substituição dessa função do rim.
Doutor Igor, eu quero lembrar que a gente está ao vivo hoje, nessa tarde, aí, falando um pouquinho sobre os rins, a saúde, quais doenças aí podem afetar esse órgão. E, doutor, algumas perguntas já começaram a chegar aqui. Eu vou fazer a pergunta do Márcio, que é da região do Campo Grande. Ele está falando sobre câncer. Quantos estágios tem o câncer de rim? Quantos estágios? Então, na maioria das vezes, a gente divide o câncer de rim em 4 estágios, né? Ou, na verdade, qualquer câncer a gente acaba dividindo dessa maneira: estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. A diferenciação entre o 1 e o 3 tem algumas características relacionadas ao tipo de célula, ao tamanho do tumor, e geralmente que a gente vê depois do paciente operar. Mas o estágio 4 é o estágio em que a doença está em outros órgãos. Então, é o estágio do câncer de rim com metástases em outros órgãos. Então, acho que a gente pode dividir didaticamente entre o câncer de rim sem a metástase e o câncer de rim com a metástase. O câncer de rim com a metástase, ele tem hoje, felizmente, bons adventos nos seus tratamentos. A gente tem medicamentos, temos hoje terapias muito eficazes, como, por exemplo, a imunoterapia, mas o ideal é descobrir o câncer de rim sem a metástase, e daí poder fazer a cirurgia, a retirada e, eventualmente, a complementação do tratamento com medicamentos, né? Mas eu dividiria em 2 grandes grupos: o grupo em que nós não temos a metástase, daí estágio 1, 2 ou 3, e o grupo em que temos a metástase e que daí é uma doença que nasceu no rim, mas que foi incomodar os nossos pacientes em outros locais. Os mais frequentes deles, o osso e o pulmão. Doutor, ainda sobre câncer, o Fabiano do Pauliceia. Qual a chance de um câncer de rim voltar? Excelente pergunta do Fabiano. Quando, Fabiano, a gente descobre o câncer do rim, por exemplo, no estágio 1, né, bem pequenininho, e ele foi retirado com a cirurgia, esse paciente muito provavelmente está curado e não vai evoluir com uma recidiva, um retorno da doença. Entretanto, quando a gente descobre em estágios mais avançados, estágio 3, ou com algumas características de maior risco, existe sim uma chance de, mesmo com a retirada do rim, o câncer retornar. E daí, existem estratégias, Fabiano, de complementação da cirurgia. Uma delas é o uso de medicamentos por um período, geralmente por um ano, a serem feitos conforme a indicação do oncologista. Esse é o médico, é a minha área de atuação, esse é o médico que geralmente baliza essas recomendações. Doutor, já vou aproveitar também e fazer a pergunta da Maria do bairro Cambuí. Ela pergunta o que é T2 no rim. Certo. O T2, na verdade, é uma classificação do tamanho do tumor, né? Então, quando a gente faz o reconhecimento do tumor do rim, a gente tem ali a sigla baseada na letra T de tatu, que quer dizer tamanho, né? Tumor, tamanho, né? Então, ela vai de 1 a 4, e geralmente os tumores T2 são tumores que têm uma dimensão aí próximo a 7 centímetros. Existe uma denominação também através da letra N de navio, sobre a presença de gânglios, de ínguas, de linfonodos, né, de nódulos, por isso que a gente chama de N, e a denominação de M, que é a letra M de Maria, que é a letra que denomina a presença de metástases. Então, quando a gente tem a presença de metástase, esse paciente é classificado através de siglas, né? E o T2 quer dizer justamente isso: um tamanho, é uma forma através de siglas para a gente fazer o reconhecimento de uma doença. Em geral, tumores T2, Maria, são tumores iniciais, né? E que são descobertos no seu início. Em algumas situações a gente precisa de uma maior atenção, mas na grande maioria das vezes a cirurgia, quando bem executada pelo urologista, ela é curativa, tá?
E, doutor Igor, olha só, a Sueli da Vila União faz o seguinte questionamento. Quais os medicamentos que fazem mal para os rins? Tem remédio, então, que pode afetar esse órgão, doutor? Sim, existe. Excelente pergunta da Sueli, e isso é um alerta para a nossa população, né? Que para os nossos pacientes que estão nos ouvindo. É muito frequente a gente estar lá com uma dorzinha nas costas e vai lá na farmácia, compra lá um anti-inflamatório, né? Então, a gente tem vários no mercado, diclofenaco, Tandrilax, entre outros, né? Profenid, várias marcas aí no mercado de acesso livre nas compras, nas farmácias, nas maiorias das vezes. Que bom, né? É sempre importante aliviar a dor, mas o problema é que muitos dos nossos telespectadores certamente já vão conhecer ou já viveram isso, aquela pessoa que está com dor nas costas há um ano. E daí, só nesse ano, ele tomou lá 3 meses de anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios acabam fazendo, sim, um machucado no rim, né? Uma lesão dos rins, quando usados cronicamente. E aquela pessoa que não sabe como é a saúde do seu rim e que vai lá tomar o seu anti-inflamatório por 2, 3 meses, porque não foi investigado a dor nas costas ou a dor em qualquer outro local, essa pessoa pode estar agravando o problema do seu rim, né? O paciente que tem hipertensão, que tem diabetes, os pacientes de maior idade, né, acima dos 60, 70 anos, esses pacientes não podem abusar de anti-inflamatórios, porque eles podem sim ter um prejuízo à saúde dos rins, Viviane. Então, excelente colocação da Sueli e um alerta, né? O anti-inflamatório é uma medicação muito boa, ele pode ser utilizado sob recomendação médica, e essa recomendação médica merece um plano de ação. Olha, nós vamos tomar um anti-inflamatório por 5, 7 dias, 10 dias, quem sabe, mas depois esse anti-inflamatório precisa ser interrompido. O uso crônico deles é também um fator de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica. Doutor, o senhor disse aí sobre medicamentos. E olha só esse questionamento que chegou. Eu amo café e quem tem problema de rim pode tomar café? É o Paulo do Jardim Morumbi. A gente já viu aí que alguns medicamentos têm que ser controlado, né? Só na base de consulta médica, orientação. Mas e o café e a alimentação em geral? Essa é a pergunta do Paulo. Olha, Paulo, eu também gosto bastante de café, viu, cara? Então a gente está aí junto no mesmo barco. Mas não existe uma correlação direta com o café para a saúde dos rins. O café em excesso, ele pode sim gerar prejuízo, né? Alteração de sono, alteração até mesmo de pressão arterial, né? O café combinado com outras substâncias estimulantes, café energético, o café, e muitas vezes o café ainda, infelizmente, vem junto com o cigarro, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa combinação. Mas o seu cafezinho da tarde, a sua dose de café da manhã, não vai te atrapalhar na saúde dos rins. Há hábitos que se somam ao café, o tabagismo é um deles, muito frequente, né? São deletérios à saúde de qualquer órgão, em especial do pulmão, mas do rim também, da parte de saúde cardiovascular. Então, não faz sentido ter esse tipo de hábito, mas hoje a gente tem estratégias para cessar o tabagismo, o cigarro já muito bem efetivas. É difícil, mas nós temos estratégias para isso. A respeito de alimentação, aí um ponto bastante importante, Paulo. Então, alimentação rica em sódio, alimentação com muito sal, interfere sim na saúde pressórica, né? E daí a gente tem ali uma correlação, como eu já disse anteriormente, da saúde dos rins com a pressão arterial. Então, pacientes que estão sempre com a pressão muito alterada por uma alimentação inadequada, por um sedentarismo, por não fazerem atividades físicas regulares, por estarem acima do peso, né? A obesidade é um ponto de atenção nesse contexto. Esse momento é um momento em que a alimentação se interfere sim com a saúde do rim, né? Então, não vejo problema com um cafezinho, né? Mas
com doses aí, digamos assim, com parcimônia, homeopáticas, né, sem grandes abusos, porque isso eventualmente se torna um problema por excesso de cafeína, até interferindo em saúde de sono e tudo mais, mas não tem nenhuma evidência científica de que isso vai gerar câncer de rim ou depreciação da saúde do rim. Doutor Igor, o senhor já comentou, acho que logo no início aí da nossa conversa, né? Mas chegou essa pergunta aqui do Miguel de Sumaré. Quais os sinais que os rins não estão funcionando bem? Ótimo, Miguel. O rim faz parte do sistema urinário, né? Do sistema de filtragem do sangue, e ele produz a nossa urina. Então, alterações na urina, dor para urinar, sangramento para urinar, diminuição do volume da urina, né? São sintomas que merecem chamar a nossa atenção, né? E para voltar para esse sistema dos quais os rins fazem parte, o sistema urinário. Dores abdominais são um ponto de atenção, não aquela dor que surgiu um dia só e se resolveu, mas a dor que persiste por um mês, por 2 meses, e daí nada melhora, toma remédio, não melhora. Isso precisa chamar a nossa atenção para, eventualmente, saúde dos rins ou para alguma alteração intestinal. E um ponto, mudança, por exemplo, do que nós chamamos de líquidos corpóreos. Pacientes que estão tendo inchaço nas pernas, inchaço facial, né? Então, inchaço na região da face, inchaço na região dos olhos, inchaço mesmo, não aquela sensação de, nossa, hoje eu dormi demais e acordei inchado. Não, um inchaço que chama a atenção e que muitas vezes é até característico do que nós chamamos de paciente com doença renal crônica. A saúde da pressão arterial merece um link, né, com estar hipertenso ou ter hipertensão e cuidar da saúde do rim, tá? Então, acho que são esses sintomas que merecem chamar atenção para a saúde do rim. Doutor, eu queria já entender com o senhor, insuficiência renal, ela está relacionada a o que é? Ótima. A insuficiência renal, ela é quando os rins admitem algum grau de mau funcionamento, né? Isso pode acontecer, na maioria das vezes, por lesões diretas ao rim, causadas por hipertensão e diabetes, na maioria das vezes, mas existem outras causas, até causas de obstrução da drenagem da urina, por cálculos muito grandes, eventualmente, pacientes que têm problemas com o sistema coletor do rim, né, problemas até mesmo da próstata do homem, podem se transformar num problema causador de insuficiência do rim. O próprio nome já diz, é quando o rim está insuficiente, quando ele não consegue fazer as suas funções de filtração, de produção hormonal, de controle e ajuste pressórico. E daí nós temos um conjunto de problemas que, se não monitorados e manejados, vão gerar numa falência crônica dos rins, numa insuficiência renal crônica, e essa insuficiência renal crônica vai, em algum momento, colocar esse paciente com uma necessidade de terapias de substituição da função do rim. A gente comentou aqui como, por exemplo, a hemodiálise. Quando a gente fala de insuficiência renal, tem tratamento? Sim, na maioria das vezes, um acompanhamento e um controle dos fatores de risco, né? Em alguns casos, nós vamos conseguir, sim, estabilizar aquele grau de mau funcionamento do rim e esse paciente não vai precisar caminhar para hemodiálise. Mas se ele não vigiar e controlar os seus fatores que desencadearam esse mau funcionamento da função do rim, certamente esse paciente pode evoluir com um problema e isso virar uma bola de neve, um descontrole e caminhar para uma perda total da função dos rins. E quando acontece essa perda total, como o senhor disse, né, vai para a hemodiálise ou um transplante, são essas as formas de tratamento quando já é diagnosticado, se olha, não tem mais o que fazer, não tem mais medicamento? Existe um manejo medicamentoso muito complexo da insuficiência do rim. Na maioria das vezes, esses pacientes desenvolvem alterações de pressão, são diabéticos e precisam aí de uma monitoração da glicemia e precisam de estratégias de filtração
das sujeiras que o rim não está dando conta de filtrar. A hemodiálise é a mais clássica, é a mais comum delas. Em alguns casos, a diálise feita através do peritônio, a diálise peritoneal, ela é uma opção. O transplante, ele não é uma via de regra absoluta, né? Então, os pacientes precisam ser elegíveis para transplantes, entram numa fila de espera com critérios muito rigorosos e esperam pela disponibilidade de um órgão compatível. E daí, na ocasião dessa compatibilidade, eles são convocados para serem feitos o transplante. Mas não são todos os pacientes que vão conseguir preencher os critérios para transplante e também preencher aí encontrar um rim disponível para ser doado para ele, né? Então, não acho que seja legal o nosso telespectador sair com essa mensagem de que o caminho para a insuficiência do rim é o transplante. Não, o transplante de rim ele é uma opção para alguns pacientes. O caminho é a prevenção de mau funcionamento do rim, com controles de fator de risco. Doutor Igor, você falou aí a palavra limpar o rim, né? Chegou aqui uma pergunta do Américo do Bosque, né? Aqui da região do Bosque. O que é bom para limpar os rins? A gente em casa consegue fazer essa limpeza? Tem algo que possa ser feito para ajudar esse órgão? Eu acho que hidratação é a mensagem que a gente vai mandar para o Américo, né? Então, manter-se hidratado, tomar líquidos. A gente não percebe, mas a gente não tem uma regularidade, e eu falo a gente porque nós aqui, profissionais da saúde, nos incluímos nisso, né? Nós não temos uma regularidade de hidratação com grandes volumes de água, de líquidos, né? Então, tomar bastante líquido, hidratar-se, eu acho que essa é a mensagem para o Américo. O controle de alimentações que são problemáticas para o rim, e daí eu ficaria talvez com a orientação de controle do sal, né? Evitar comida muito salgada, para evitar um aumento pressórico substancial e crônico e que possa gerar um problema no rim. Mas a mensagem que fica para o Américo é: vamos nos hidratar. Não existe nenhum chá milagroso ou fluido milagroso para isso. Então, a água é talvez a bebida de escolha, mas se você gostar da água de coco, do isotônico, como, por exemplo, aqueles utilizados para esporte, sucos naturais, sucos, qualquer fluido, qualquer líquido faz parte da hidratação do nosso dia a dia. Né? Se você comer uma melancia, se você chupar laranja, você vai estar ingerindo uma quantidade de líquidos muito grande, né? E fazem parte do seu aporte hídrico, tá, Américo? Algumas pessoas vão ter restrição do uso de águas, né? De líquido, de água, qualquer que seja o fluido. E daí isso precisa ser decidido junto com o médico dela, né? Tem pacientes com problemas do coração, por exemplo, que precisam ter uma restrição do uso de 1.000 ml, 1.500 ml de líquido ao longo do dia. Mas para pacientes saudáveis e que querem manter um bom funcionamento do rim, hidratar-se bem, manter um volume urinário adequado, né? A gente percebe quando a gente toma bastante líquido, a diurese, né? A urina ela está mais clara, ela sai com maior volume, e isso é importante. Doutor, falando em ingestão de água, tem até essa pergunta aqui da Josi de Hortolândia. Quantos litros de água por dia é ideal para tomar para ajudar o rim? E já vou também pegar e fazer a pergunta do Cristiano de Montemor. O rim pode secar? Na verdade, não existe essa correlação com o rim secar. Na verdade, o que acontece é que o rim vai sofrendo lesões nas suas células e ele vai, Adriano, ele vai acabar admitindo digamos assim, uma perda da sua anatomia, né? E ele acaba ficando mais enrugadinho ali, menor, com características de um rim não saudável, tá? E para a nossa outra telespectadora que perguntou aí um volume ideal de líquidos, eu diria que eu não deixaria isso restrito somente a líquidos, mas eu diria que somente a água, eu diria que o volume de líquidos ele deve girar em torno de 2 a 3 litros de líquidos por dia. Né? E depende também o quanto que ela pede. Né? Se essa moça que nos pergunta foi na academia de manhã, suou bastante, à tarde vai fazer uma caminhada, né? Ou fez algum esforço na sua casa em que se desidratou bastante, faça o correto, reponha esse líquido, hidrate.
né? Então, não existe uma receita de bolo, mas a gente percebe sim que se a gente for notar, em dias muito corridos, a gente tomou ali um copinho de água, um copinho de 200 ml, né? Eventualmente, alguém que gosta lá tomou um refrigerante no almoço, uma latinha de 350 ml. Então, a gente parou ali o cafezinho do nosso colega lá que perguntou, a gente tomou lá 20, 30 ml. Então, a gente parou ali nos 800, no máximo 1.000 ml de líquido, quando a recomendação é chegar em pelo menos 2 a 3 litros de líquidos ingeridos ao dia. Doutora, conforme o senhor ia respondendo aqui, me pediram aqui no estúdio para fazer a seguinte pergunta sobre o chá de quebra-pedra. Estão perguntando aqui no estúdio. Funciona, não funciona? Pode tomar? Bom, imagino que muitos pacientes me perguntam sobre diversos chás, né? Enfim, imagino que quebra-pedra deve ser um chá com o intuito de quebrar cálculos do rins, né? É, assim, acho que o chá ele tem uma função semelhante a outros líquidos, como a água, né? Alguns chás são diuréticos, né? Eles vão, sim, favorecer a excreção e a formação de volume urinário, e assim nós vamos ter uma diurese maior, né? Eu acho que não existe nenhum chá que pode ser receitado de maneira indubitável, universal, com uma receita que, olha, toma isso que vai dar certo. Mas se a pessoa gosta de tomar chá, que é um chá de procedência conhecida, não tem nenhum problema com a saúde dos rins, né? É importante que ela só não substitua toda a ingesta de líquidos dela com chá, né? Então, que ela faça um flerte ali com o chá, tome o chá uma vez, 2 vezes ao dia, mas que tome a sua água, tome o seu suco se gostar, tome a sua água de coco se gostar. Doutor, o Gilberto do Parque Jambeiro, ele quer entender melhor como que é a dor nos rins. Dá para diferenciar? Sim, a dor nos rins, Gilberto, geralmente ela é uma dor na região posterior do abdômen, ou seja, nas costas, né, ali na lateral do abdômen, que vai já se direcionando para as costas. Ela não é no meio das costas, tá? Ela é ao lado, na região lombar, né, que nós chamamos, do lado direito e do lado esquerdo. É, Quando a gente tem uma dor relacionada ao rim, principalmente relacionado ao cálculo de rim, nós estamos falando de uma dor muito, muito intensa. Talvez alguma das dores mais intensas que a gente vai sentir, né? Quem já teve pode dividir isso aí com você. E essa dor, ela muitas vezes vai levar o indivíduo ao pronto atendimento, porque ela não só dói, não só é uma dor de intensidade muito grande, do tipo cólica, empontada eventualmente, mas é uma dor que cursa às vezes com suador frio, que cursa às vezes com vômitos, com náusea, e daí o hospital, o pronto atendimento é o lugar de escolha para manejar esse tipo de sintoma. E doutor, quando a gente fala aí de doenças relacionadas aos rins, homem e mulher podem ter? E uma curiosidade, criança também pode vir a ter esses tipos de problemas? É mais raro, né, na população infantil, mas pode sim, né? Nas crianças, a gente pode ter algumas malformações dos rins, eventualmente malformações dos canais que drenam a urina, e que levam aí a uma dificuldade da drenagem da urina, e que, se não for acompanhado, isso pode se tornar um problema para o futuro da saúde do rim dessa criança, quando ele for um adolescente, quando ele for um adulto. Homens e mulheres, eu acho que o que a gente pode dizer é que, pensando em doença renal crônica, não existe uma incidência específica, né, tanto para homens como mulheres. No caso do câncer do rim, ele é mais frequente nos homens, tá? Mas todos nós, homens, mulheres, podemos ter problemas nos rins, né? Então é importante o acompanhamento da saúde do rim a despeito do sexo. E doutor, também não tem essa idade para aparecer, né? Jovens podem ter, os mais velhos estão mais propícios, né? Ou não? Como as doenças do rim geralmente estão relacionadas a esses fatores de risco que eu comentei, como hipertensão e diabetes, é esperado que isso apareça na população mais velha, né? Mas existem hoje, infelizmente, jovens flertando aí com obesidade, hipertensão, diabetes, e isso é um problema, né? Porque eles vão ficar expostos a vários anos, né? Porque vão viver bastante, né? Estão aí com seus 20, 30 anos, vão viver
e quando chegar ali nos 60, esse rim pode estar um pouco mais desgastado. No caso de jovens, alterações do rim merecem sempre uma investigação quanto a alterações do sistema coletor, se tem algum tipo de obstrução, algum tipo de malformação que não foi visto na infância, que vai avaliar aí na idade jovem, né, entre 18, 20, 25 anos. É sempre importante a gente pensar em algum tipo de alteração ou do rim ou das estruturas que fazem o suprimento sanguíneo dos rins, as artérias, as veias e tudo mais. Doutora, a gente já falou, né, ao longo do programa, 9 de março é o Dia Mundial da Saúde do Rim. Vale fazer aquele check-up anual também e lembrar do rim, falar para o médico, vamos ver como é que está a situação? Não estou sentindo nada, mas vamos ver a situação desses órgãos? Com certeza vale, e muitos dos profissionais certamente fazem esses exames nos seus pacientes, né? Então, se você chegar no consultório hoje ou numa consulta de posto de saúde e falar, olha, eu quero fazer, eu tenho boa saúde, eu faço meus exercícios, eu tenho uma boa alimentação, eu não bebo, eu não fumo, mas eu gostaria de fazer uma rotina de exames. O que o médico vai sugerir? Provavelmente exames de sangue, exame de urina. Dentro dos exames de sangue, nós teremos aí alguns exames que vão monitorar o funcionamento do rim. O exame de urina, como eu te disse, ele é importante. Em alguns casos, até exames de imagem, né? Vamos palpar o abdômen, perguntar sobre o hábito urinário desse paciente e, eventualmente, olha, estou na dúvida aqui, vamos fazer um ultrassom. Esse ultrassom certamente vai ser importante e suficiente para uma avaliação inicial do rim. Então, sim, é importante, mais do que cobrar o médico, né? Porque daí pode ser que os nossos ouvintes, nossos telespectadores vão sair daqui e lá bater na porta do médico, quero fazer exame do rim. Mas mais do que isso, é importante ter o seu médico de confiança, né? Seja ele o médico da sua unidade de saúde ou o médico que você acompanha no consultório, mas ter a confiança dele, né? Criar-se um vínculo. Hoje eu falo muito isso, em oncologia nós temos muito a proximidade com os nossos pacientes, né? Porque são pacientes que eventualmente estão passando por momentos difíceis e que precisam nos acionar mais frequentemente. Mas é sempre importante ter a confiança no seu médico de confiança, que você vai falar, olha, estou preocupado, vi ali uma reportagem sobre saúde do rim, como estão meus exames do rim que eu fiz no ano passado? Olha, fulano, está tudo bem, não tem nenhuma alteração, mas nós vamos repetir esse ano novamente. Ou não, olha, realmente, o seu exame do rim mostrou uma alteração, eu vou te encaminhar para um especialista, para um urologista, para um nefrologista, que é o médico que muitas vezes acompanha isso. E em casos de câncer do rim, quando a gente chega nesse entendimento, ele vai chegar a mim, ao oncologista, e nós vamos seguir aí com o devido tratamento. Doutor, outra pergunta que chegou aqui, já vou aproveitar para fazer para o senhor, do Márcio Santodila. Identificar problema nos rins relacionado à urina, que a gente estava falando de exames, né? Não pode confundir com sintomas da próstata, no caso dos homens? Pode sim, e daí é importante dizer que o rim, a bexiga, a próstata, o pênis, no caso do homem, fazem parte do sistema urinário, né? Então, ninguém vai só avaliar o rim. Quando você faz lá o seu ultrassom, você faz um ultrassom de rins e vias urinárias. Você avalia toda a parte do sistema coletor. Então, às vezes, a gente está tendo algum sintoma urinário, vai investigar achando que é a próstata e encontra um problema na bexiga, encontra um problema no rim. Então, eventualmente, sim, isso é um fator de confundimento, mas que precisa daí ser balizado pelo profissional de saúde. Doutor, olha só esse comentário que chegou do Luiz, da região do Botafogo. Tenho um familiar que já nasceu com deficiência no rim. Logo nos primeiros anos de vida já vivia apenas com um deles. O rim que ficou também parou de funcionar. Conseguiu transplante, ficou 3 anos com um rim transplantado, não mudou os hábitos e acabou perdendo esse rim também. Tem chance dele conseguir um novo transplante? Existe, né? No caso dessa pessoa que o nosso telespectador nos conta, ele já nasceu com um problema, né, de malformação do rim, então já tinha um rim que não funcionava desde o início, ou nasceu com um rim só. E daí, sim, né, é um paciente que vai precisar de uma atenção da saúde dos rins. Às vezes isso não aconteceu devidamente, ou até por uma dificuldade de acesso a essa informação. Tem muitos pacientes que vão descobrir alterações no rim quando vão fazer um primeiro exame lá com 18, 20, 30 anos, né?
e que daí ele acabou indo para o transplante. Realmente, a perda do tecido transplantado pode acontecer, não necessariamente por mau controle, existem algumas situações de rejeição do hospedeiro para com, né, do indivíduo que recebeu o rim para com o enxerto, para com o rim transplantado. Existem algumas infecções que merecem uma atenção também, né, para alertar o nosso telespectador. O paciente transplantado de rim, ele precisa de uma modulação de imunidade para a vida toda, então ele vai tomar remédio, por isso que eu disse há pouco aqui que não é uma solução ideal para todo mundo, né? O transplante do rim, ele é uma situação de risco, né? Não só na sua execução, mas também o fato de ser transplantado demanda uma maior atenção. E sim, existe a possibilidade de um retransplante, né? Depende muito do que causou a perda do enxerto, se faz sentido, se é elegível aí para o transplante. Entra-se na fila novamente, né? Então você começa a esperar aí por um transplante de rim novamente. Então existe sim uma possibilidade, isso depende muito dos critérios, da idade, e de outros problemas relacionados à saúde como um todo. Ele chegou a comentar aqui, enquanto o senhor respondia, que o transplante foi feito quando essa pessoa tinha 20 anos de idade, doutor. Existe uma grande chance, né, dele flertar aí com um novo transplante. Vai precisar entender o motivo da perda do enxerto e, evidentemente, ele acaba voltando para a hemodiálise, né, porque o rim transplantado para aí de funcionar, faz um período de hemodiálise e aguarda novamente uma discussão quanto ao novo transplante. Doutor, o senhor disse ao longo da nossa conversa algumas doenças também que afetam o rim, né? E diabetes é uma delas, né? Tanto que chegou uma pergunta aqui do Paulo, do Nova Europa, perguntando por que interfere diretamente no rim. A diabetes é uma doença muito complexa, né? Ela está relacionada aí a uma alteração da glicose no sangue, da glicemia no sangue, e que, Paulo, causa alterações em diversos órgãos do nosso corpo. Existe um conceito chamado vasculopatia diabética, né, que é a alteração da diabetes nos vasos sanguíneos. E o rim nada mais é do que um enovelado ali de múltiplos vasinhos sanguíneos, né, onde o sangue passa, é filtrado e vai embora, né? Então, existem lesões, alvos, que nós chamamos do paciente diabético descontrolado, na retina, por exemplo, né, naquelas veinhas que nós enxergamos nos olhos. Existem lesões alvos em veias, artérias, veias cerebrais. Existem lesões alvos em veias cardíacas, artérias cardíacas. E existem lesões também no rim. Um exemplo disso também é a lesão das extremidades, né? Não é infrequente os vasinhos sanguíneos da extremidade do paciente diabético se complicarem, eventualmente o paciente cursa com amputação do dedo, perda da vasculatura do dedo, né? Então isso tem a ver com uma complicação do paciente diabético por muito tempo e diabético por muito tempo de maneira descontrolada, tá? Há quem vai ouvir aqui dizer, poxa, mas tem crianças com diabetes, realmente, né? Existem pessoas que nascem e vão desenvolver diabetes muito jovens, e isso é um tema de atenção. Esse indivíduo precisa se cuidar e controlar essa diabetes a longo prazo, porque senão a neuropatia, a agressão dos nervos, a agressão dos vasos, a vasculopatia diabética, ela é uma complicação a longo prazo. Doutor, o senhor chegou a falar também na nossa conversa que o inchaço é um dos sintomas, né? De que tem alguma coisa errada do rim. Aí, o Carlos do Jardim Aurélia faz o seguinte questionamento: qual o motivo de a pessoa inchar tanto sem o funcionamento do rim? Exato. O rim é o nosso, digamos assim, é o nosso ralo de escoamento, né? Onde a gente vai jogar o líquido fora, onde a gente vai urinar, onde a gente vai perder alguns sais minerais que são necessários, excretar algumas substâncias que são tóxicas ao nosso corpo. Então, pacientes que fazem hemodiálise, por exemplo, e que urinam mais, né? Eles não produzem mais urina. Esses pacientes precisam ter um controle de líquido corpóreo muito grande. Quando eles eventualmente fogem aí das diálises ou não fazem a hemodiálise por qualquer que seja o motivo,
esses pacientes às vezes ganham 3, 4, 5 quilos entre uma sessão e outra. Isso é líquido, né? E daí você vai lá através da máquina e você aumenta a taxa de filtração para tirar a quantidade de líquido, de volume necessária desse indivíduo. Então, nos momentos antes desse desenvolvimento, né, para o telespectador que nos perguntou, é comum alguns pacientes que estão desenvolvendo um mau funcionamento do rim cursarem com um manejo dos seus líquidos corporais de maneira inadequada. Então, a perna, que é para ser sequinha, fica muito inchada, a barriga pode inchar e também a face pode inchar, né? Um acúmulo de líquidos na região facial. Então, isso é importante, né? Doutor, então, diante disso tudo que a gente conversou aqui ao longo do Saúde à Vida, qual a principal orientação aí, a mensagem que o senhor deixa para a gente manter a saúde em dia dos nossos rins? Eu acho que as orientações vão no sentido não somente da saúde do rim, Viviane, mas vão também da saúde como um todo, né? Então, é importante que a gente controle os fatores de riscos que causam doença no rim. E daí eu vou citar aqui principalmente hipertensão, a pressão alta e a diabetes. A gente falou aqui, nós temos que se hidratar, né, de maneira efetiva, então tomar líquidos da sua preferência, né? E a gente tem que ter hábitos saudáveis, né? Então, evitar cigarro, evitar o álcool em excesso, praticar atividades físicas e tentar um controle adequado do peso, combater aí a eventual obesidade ou sobrepeso. Porque isso tudo está interligado, né? Nós falamos muitas vezes do que nós chamamos de síndrome metabólica, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, resistência a hormônios, problemas renais. Então, isso é um combo de doenças que muitas vezes se interligam. E, por fim, estar próximo do seu médico, fazer uma rotina regular de acompanhamento médico, não necessariamente de exames, né? Consulta médica ainda é a melhor estratégia. Trocar opiniões, bater papo com o seu médico, ser examinado pelo seu médico e daí sim fazer exames complementares conforme o que ele julgar necessário. Acho que essa combinação garante uma boa saúde como um todo, não somente para os rins, ajuda a prevenir câncer, ajuda a monitorar risco de câncer, que é uma coisa que assusta muito, mas ajuda também a monitorar o desenvolvimento e a evolução de doenças tão perigosas como o câncer, como a insuficiência do rim, como a hipertensão e a diabetes. Doutora, a gente disse aí algumas respostas que o senhor deu que pode ser uma doença silenciosa, né? Não ficar esperando, né? Para amanhã, para procurar um especialista. Sentiu alguma coisa diferente? Ou vai lá e faz aquele check-up, né? Aproveitar aí que a gente está na Semana Mundial da Saúde do Rim, entender melhor o funcionamento desse órgão e cuidar bem dele. Com certeza, né? Às vezes a gente demora o ano inteiro para esperar um dia para ir no médico, né? Então não faz sentido. Ou vai, espera a coisa se agravar, aquele sintoma se agravar, aquela dor se tornar mais preocupante e insustentável e vai lá num pronto atendimento para correr atrás do prejuízo. Isso não é a conduta correta, né? O pronto atendimento é um local de emergência. Nós estamos aqui falando de prevenção. E prevenção não é para ser feita um ano, é para ser feita todo ano, é para ser feita todo dia. É para comer melhor, é para beber menos, é para não fumar, é para fazer exercício físico todos os dias, se possível, ou numa periodicidade adequada. É para controlar a pressão alta, a diabetes, né? Eventualmente, alguns pacientes, pessoas que estão me ouvindo, vão falar: poxa, mas eu tenho pressão alta não porque eu escolhi. Entendo. Então, vamos tomar a medicação adequadamente, vamos regular isso adequadamente com o médico, e isso existe tratamento, né? Então, eu acho que fazer isso, cultivar uma boa saúde todos os dias, faz com que a gente viva bem, viva melhor e viva com menos doença e menos complicações das doenças que eventualmente a gente descobriu ao acaso, né? Sem querer, que é o caso da própria pressão alta, por exemplo. E quando a gente faz esse diagnóstico precoce, o tratamento ele é mais fácil e a chance de cura também é maior, doutor? Com certeza. Toda doença descoberta no seu início, ela é mais facilmente manejada, você consegue traçar um plano de ação e você consegue monitorar
os riscos inerentes dessa doença. Se a gente falar, por exemplo, do câncer, se eu descubro um câncer de rim no começo, né, no estágio 1, como a gente comentou aqui, esse paciente vai operar e vai viver a vida dele. Ele não vai fazer quimioterapia, não vai fazer radioterapia. O paciente que toma medicamento para pressão alta, se ele tomar direitinho, se ele mudar os hábitos de vida dele, talvez ele tome medicamentos para pressão por pouco tempo, eventualmente ele vai poder até tirar o remédio. Então, existe sim uma necessidade de comprometimento da gente com a nossa saúde, né? Com a saúde de cada um. Né? O médico não provê saúde, o médico monitora e orienta os nossos pacientes a como cuidar da saúde, mas a saúde é responsabilidade de cada um de nós. Né? E do médico também, eu sou responsável pela minha saúde, né? Então, se eu não me exercitar, não me hidratar, não me alimentar adequadamente, não tiver um controle das doenças que eventualmente eu posso estar exposto como homem, na idade que tenho, aí não faz sentido nenhum, eu posso ir no médico todo dia que não vai adiantar. De repente, a pessoa que está assistindo a gente nesse momento foi diagnosticada com alguma doença relacionada ao rim, não entrar em desespero, né? Fazer o tratamento de forma adequada que pode vir a ter qualidade de vida. Sim, sim. Existem avanços muito grandes na ciência que envolve o estudo dos rins, né? Seja relacionado à hipertensão, diabetes, seja relacionado a câncer do rim. Então, procurar o auxílio, né? Procurar, muitas vezes vai ser avaliado primeiro por um clínico geral, o clínico geral vai fazer a sua avaliação, vai encaminhar ao especialista, o especialista vai sim dar o seu parecer e traçar um plano. Né? E daí é importante seguir esse caminho, essas orientações. Aproveitar essa semana e cuidar dos rins, né, doutor? Com certeza, com certeza. Tomar bastante líquido e manter as suas rotinas de acompanhamento de saúde com a equipe médica, com os seus médicos, né? com o seu médico de confiança. Acho que isso é importante. Tá aí, a gente conversou hoje no Saúde é Vida com o Dr. Igor Mantovani, ele é oncologista do Grupo Sonho e aceitou para todos os atendimentos dele, só para falar com a gente aí nessa tarde. Dr. Igor, eu quero agradecer a sua participação hoje aqui ao vivo e dizer que foi uma participação muito rica, viu, de conhecimento, de informação. Tanto que ainda tenho muitas perguntas sobre esse assunto, por isso já quero deixar o convite para o senhor participar outras vezes aqui para a gente falar aí sobre a saúde dos rins e também de outros órgãos, né? Contem comigo sempre que precisar, é sempre um prazer. Eu acho que esses bate-papos são muito ricos. Eu aprendo com as perguntas que eu escuto, eu gosto de dividir o conhecimento, isso faz parte não só da minha filosofia de trabalho, mas da filosofia do grupo do qual eu faço parte, que é um grupo de oncologistas aqui de Campinas, o Grupo Sonho. Então, muito obrigado a vocês pelo espaço, aos telespectadores pelas perguntas, e eu fico à disposição sempre que precisarem. A gente que agradece, viu? Pode ter certeza que logo o convite vai chegar mais uma vez. Muito obrigado, contem comigo, estou à disposição. E a você de casa também eu quero agradecer a sua companhia e audiência aí ao longo desse programa ao vivo Saúde é Vida. Lembrar que se você quiser rever todo o meu bate-papo com o Dr. Igor, é muito fácil, é só entrar lá no YouTube da TV Câmara Campinas, que esse programa vai estar lá disponível na íntegra. Você pode também pegar o link e compartilhar com quem quiser. Lembrando que a gente está sempre aqui querendo a sua sugestão também. Se tiver alguma dúvida, alguma outra doença, alguma outra parte do corpo que você quer saber mais, anota o nosso WhatsApp e manda a sua sugestão para cá, que a nossa equipe de produção vai atrás de um especialista, assim como fez hoje, para tirar todas as suas dúvidas. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo aqui. Lembrando que é só compartilhar o link aí do nosso programa. Nada de mudar de canal. A gente se vê ao longo da programação, porque ainda tem muito conteúdo aqui rico para você, feito com muito carinho e dedicação para você que acompanha aí a TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui. Se cuida. Uma boa tarde. Tchau.